não vou congregar mais. Não vou congregar, prefiro servir a Deus dentro da minha casa e não frequentar mais um templo religioso, porque eu achei que lá na igreja só tinham pessoas perfeitas e santas. E eu descobri que o pastor tem erro, descobri que o diácono tem erro, descobri que cada membro tem seus erros. Então, como eu não tenho erro, eu sou muito perfeito, eu não tenho problema nenhum na minha vida. Então eu prefiro não estar na igreja, prefiro servir a Deus na minha casa, adorar a Deus na minha casa, porque eu não quero estar num ambiente de pessoas falhas e de pessoas que vivem uma vida errada. Na verdade, esse é o pensamento de muitas pessoas que um dia já estiveram dentro da igreja e hoje não querem mais congregar, e elas vão dar sempre uma desculpa que saíram da igreja porque o fulano errou, porque o Beltrano errou, mas elas nunca erram, elas nunca falham. Na verdade, quando você vai ver a vida dessas pessoas, elas muitas vezes têm erros gravíssimos. Só que é mais fácil julgar o erro das pessoas, julgar o erro dos outros, do que olhar para os meus próprios erros. Uma coisa que nós temos que entender e aprender é que a igreja não é lugar de pessoas perfeitas. Se você olhar a Bíblia Sagrada, você vai ver um Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, mas foi um homem que cometeu uma atitude totalmente reprovável pelo Senhor. Davi, ele cobiçou a mulher do próximo. Davi, ele tomou a mulher do próximo, ele adulterou. Davi encomendou a morte do esposo dessa mulher. Mas a Bíblia diz que Davi se arrependeu e Deus mudou a história dele. Deus perdoou ele. Tudo bem, ele pagou um preço, mas ele recebeu o perdão de Deus. Vamos ver um Abraão que mentiu. Vamos ver um Noé que se embebedou. Bom, no contexto religioso existe muitas pessoas falhas, muitas pessoas que viveram deslizes e erros na sua vida. Eu não estou falando de crimes, eu não estou falando de pessoas abusadoras, mas eu estou falando de falhas, de deslizes, de erros, de coisas que muitas das vezes acontecem no ambiente religioso. E eu quero dizer para você que talvez desistiu de congregar porque começou a olhar para muita coisa dentro da igreja. Dizer a você que a igreja é lugar de pessoas imperfeitas, a igreja é lugar de pessoas, muitas delas, que estão em processo de aperfeiçoamento. A igreja é lugar de pessoas que erram e de pessoas que se levantam. É lógico que tem muita gente que está dentro da igreja e que naquele grande dia não vai chegar no céu. A palavra de Deus diz que o joio está no meio do trigo. E a Bíblia diz que naquele grande dia muitos vão dizer: no teu nome eu profetizei, no teu nome eu expulsei demônio, eu curei enfermos, e ele vai dizer: apartai de mim, que eu não vos conheço. Essa separação será feita no último dia, no grande dia. Então, o conselho que eu dou a você é: olhe para Jesus. Se existem pessoas falhas, seja perfeito. Pois a Bíblia diz: quem é santo, santifique-se mais. Quem é sujo,
suje-se mais. Não deixe de congregar por causa do erro dos outros, das falhas dos outros. Cada um vai dar conta a Deus de si. Agora, cuidado, para que você não se torne um juiz dentro da casa de Deus e você olhe mais para os erros dos outros do que para os seus próprios erros. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis perfeitos, que estão sem pecados. Não, vinde a mim, todos vós que estáis cansado, sobrecarregado, oprimido, e eu vos aliviarei. O Pedro que negou a Jesus, Jesus restaurou. O Sansão que errou, pediu a Deus uma nova oportunidade e a sua força voltou. Entenda, Deus é um Deus de restauração, um Deus de restituição. E a porta da igreja é um lugar que está aberta para receber todos quanto precisam mudar de vida. Escute uma coisa, não deixe de congregar. Volte para a igreja. Volte para o lugar do culto. Você vai encontrar lá pessoas falhas, pessoas imperfeitas, mas que elas estão lá dentro, talvez tentando viver uma vida de santidade. Olhe para Jesus. Não perca a tua salvação por causa de ninguém. Quem sai da igreja por causa dos outros, talvez nunca esteve lá por causa de Jesus. Que o Senhor te abençoe e entenda, existe joio, mas também existe os trigos no meio do joio. Que você possa entender que Jesus te ama, tem um propósito na sua vida e Ele quer te salvar. Deus te abençoe, fique na paz. Você vai querer rever isso com calma. Tiago diz uma coisa que incomoda. Ele diz que quando você julga um irmão, você não está julgando a pessoa, você está julgando a lei de Deus, que é perfeita. E a gente não é perfeito para achar que pode ter essa atitude. A igreja é justamente o lugar para quem tem problema, para quem ainda precisa rever coisas em sua vida, para quem está no meio do processo. Aquela pessoa que te decepcionou, na devoção dela, no segredo dela, Deus pode estar falando com ela agora. Só que enquanto isso, se você saiu julgando, você quebrou esse primeiro princípio sério diante de Deus. Esse aqui é mais fundo. A igreja não foi ideia do homem. Jesus olhou para Pedro e disse: sobre